Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho com vocês o meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje nós vamos conversar sobre sobre o princípio da vantagem comparativa e da análise comparativa. É que se eu falar muito rápido, vocês não vão entender nada. Mas vamos lá. Princípio da vantagem comparativa. O primeiro de todos. Lembra que nos vídeos anteriores nós falamos sobre talento? Acontece que este é o princípio da vantagem comparativa. Nós temos vantagem sobre outras pessoas, não que isso nos faça melhor ou pior que outras pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Acontece que nós temos vantagens sobre outras pessoas quando olhamos o nosso talento. Como assim? Tem aquela pessoa que ela tem talento para escrever. Ela tem uma vantagem sobre mim. Eu não consigo escrever nada. Ela escreve muito bem. Então, ela tem essa vantagem sobre mim. E qual vantagem eu tenho em relação a ela? Eu me comunico melhor do que ela. Essa vantagem comparativa entre nós faz com que eu tenha este talento e, logo, como eu posso dizer? Faz com que eu tenha esse talento e eu tenha essa diferenciação em relação a ela. Ao passo que ela tem este talento, logo essa vantagem e essa diferenciação em relação a mim. E juntas nós podemos usar essas diferenças para trabalhar juntas, para fazer algo que cresça, algo que nós possamos desenvolver e se tornar ainda maior e melhor. Acontece que eu poderia fazer outra coisa ao invés de ter essa análise, né? Esse princípio de vantagem comparativa, eu poderia apenas analisar de forma comparativa. E aí, quando eu olhasse para aquela pessoa, eu só ia ver que ela escreve bem. E aí eu já ia ter aquele choque de, mas aquela pessoa escreve muito bem, eu não escrevo nada. Mas porque tal pessoa veste muito bem, ela é muito estilosa, porque ela tem muita ideia de moda, ela tem talento para olhar roupa, e eu não tenho. Mas porque fulano canta muito bem. Cara, você tá analisando todo mundo, tá divergindo, né? Porque você começa a olhar tudo que todo mundo é bom, e você nunca é bom em nada. Até me estressei, tá vendo? Não me estresse. Eu vou falar igual a Camila Barros. Se você não escutou nenhuma pregação dela, escute, é muito bom. Você começa a entrar em comparação com as pessoas e você entra em crise. Você começa a entrar em conflito. Porque aí nada do que você faz é bom o suficiente. Porque você esquece que você tem um talento. Como eu estava usando de exemplo, no meu caso, esse talento seria comunicação. Então, tal pessoa escreve bem. Tal pessoa, olha só a diferença quando você pensa de forma onde você vê vantagem. E eu não tô falando de olhar e pensar de forma interessada, do tipo, porque tal pessoa tem tal coisa, então eu vou me aproveitar disso. Não. Mas eu tô falando de você olhar para as vantagens, como quando você olha para uma pessoa e ver apenas nela o talento dela. Mas eu nunca vou olhar defeito nenhum? Cara, se controla, tá? Dá um tempo. Tô falando pra você olhar pra pessoa e ao invés de olhar as coisas que ela faz bem e ficar se comparando em relação a ela, você olhar pra ela aquilo que ela faz bem e olhar para aquilo como algo que a diferencia, algo que faz com que aquele seja o papel que ela tem a ser usado, a ser realizado na humanidade. Tal pessoa escreve muito bem. Tal pessoa é muito estilosa, ela é ligada em moda. E tal pessoa, ela canta muito bem. Cara, a gente pode pegar essa pessoa que escreve e digamos que ela compõe música. E aquele cara que canta, e essa pessoa que sabe muito de moda, e eu que me comunico, e juntar os quatro e fazer um baita combo.
Entende que quando você para de olhar as pessoas de forma de ficar analisando do que a pessoa é melhor do que você ou do que a pessoa é pior do que você começa a enxergar potencial onde não tinha. Onde até então você não tinha visto potencial nenhum, onde até então você não tinha imaginado, agora você está vendo potencial. Algo que, se você aplicar ação ali, pode crescer. E quando a gente está em um ambiente de trabalho, um ambiente escolar, na nossa família, não importa onde a gente esteja, a gente tem que começar a parar de analisar de forma comparativa e analisar as vantagens. Porque a vantagem naquela pessoa, ela tem algo que é extremamente diferente de mim, mas que pode fazer com que ela cresça e muito. Do mesmo jeito que, se eu olhar para mim, identificar o meu talento e determinar um propósito, eu posso crescer muito. Acontece que a gente tem esse problema de olhar para outra pessoa e não querer que a outra pessoa cresça. Como se de alguma forma essa pessoa estivesse roubando um espaço que é nosso, como se ela estivesse roubando algo que deveria ser seu. Cara, se é dela, é porque é dela, não era para ser seu. Vou dar um exemplo de análise comparativa, também conhecida como... Agora eu esqueci. Eu tava com o nome até agora que eu preciso falar, não sai. É social, gente. Calma. Eu vou chegar lá. Prova social, lembrei. Oh, aleluia. Análise comparativa, também conhecida como prova social. Pensa se você já fez isso, ou se faz isso. Tem um exemplo muito bom no livro do Jacob, onde ele fala justamente sobre restaurantes. E aí, ele dá o exemplo de um casal que chegou em uma cidade e eles começam a passar pelos restaurantes que estão todos vazios. Até que eles chegam em um restaurante específico e está completamente lotado. Logo, eles consideram que aquele deve ser o melhor restaurante e acabam entrando. Acontece que eles queriam comer peixe, mas todas as mesas estão com bife à parmegiana. Então, eles decidem comer o bife à parmegiana. Se todos estão comendo, é porque é muito gostoso. Após comer, estava bom, não tinham nada para reclamar. No entanto, ainda estavam com aquele sentimento de: cara, eu queria ter comido peixe. Chega no garçom e pergunta: por que o restaurante está tão cheio? Por que os outros restaurantes estão tão vazios? E afinal, por que está todo mundo comendo bife à parmegiana? Então o garçom, sem enrolação, já fala que nas quartas-feiras é um costume da cidade comer bife à parmegiana. Acontece que todos os outros restaurantes só vendiam peixe, só vendiam frutos do mar. E aquele era o único restaurante que tinha bife à parmegiana. Cara, deve ter sido muito frustrante. Aquele casal deve ter saído do restaurante muito triste. Muito triste. Porque eles queriam comer peixe, mas acabaram no bife à parmegiana porque os outros restaurantes não tinham prova social. Não tinha um monte de gente lá para eles olharem e pensarem: deve ser bom. Nós fazemos muito isso. E ao invés da gente analisar de forma vantajosa, olha só, vamos entrar neste restaurante e ver se tem peixe, nós acabamos apenas fazendo uma análise comparativa. Mais do que isso, quando se trata das nossas vidas, nós fazemos isso de forma praticamente inconsciente. Como assim? Quando você vai decidir qual faculdade você quer fazer, qual curso você quer seguir, que tipo de música você quer cantar ou vai ouvir, você sempre vai na prova social, analisando o que deu certo para as demais pessoas, apesar de você não ser a mesma pessoa e ter um talento e uma paixão completamente diferente. Mas, ao invés de você usar essa habilidade, desenvolvê-la e expandi-la, você vai na análise comparativa, na prova social e decide por aquilo que tem dado certo para muita gente, aquilo que dá muito dinheiro. E isso é extremamente frustrante. Bom, após fazer esse
vídeo meio longo sobre análise comparativa e vantagem comparativa. Eu espero que você tenha entendido que existem vantagens em ser você, vantagens em usar os seus talentos para crescer, expandir e se potencializar, ao invés de analisar de forma comparativa e apenas se frustrar por olhar o que a maioria faz, que muitas vezes não dá certo, porque você é um ser diferenciado. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.